Já tem gente entrando, já estamos gravando, então podemos começar. Qualquer coisa, estou por aqui no fundo, tá? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos começar a jornada com a comunicação do professor Leonardo Vick, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai falar sobre política cultural no Terceiro Reich, o ambiente intelectual no NSDAP e a perseguição a artistas judeus na Alemanha nazista. Bom dia, professor. Por favor. Bom dia, professor Moacir. Bom dia a todos os presentes. Primeiro, registrando aí o agradecimento, né, USP, por esse congresso, né, extremamente necessário, pelo espaço, né, de podermos divulgar nossas pesquisas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela da minha apresentação. Então, a fala que eu estou trazendo, né, para esse primeiro congresso de pesquisadores em estudos judaicos, né, traz essa temática, né, política cultural no Terceiro Reich, né, um ambiente anti-intelectual, né, NSDAP, e a perseguição a músicos judeus na Alemanha nazista. Né? Eu sou pós-doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, né, bolsista da CAPES Procad de Defesa e pesquisador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ, né, UniEG, coordenado pela professora Mônica Green. E na minha fala de hoje, eu vou abordar alguns pontos de uma pesquisa minha, que foi a minha pesquisa doutoral, realizada, né, no programa de pós-graduação História Social da UFRJ e também pelo programa, né, de pós-graduação em Ciência Política da Freie Universität Berlin, com orientação do professor Wolfgang Heuer, na Alemanha, e da professora Mônica Green, no Brasil, e bolsa do CNPq. Então, nessa minha fala de hoje, eu vou trazer principalmente ter como foco, né, as políticas culturais do Ministério da Propaganda alemão, né, na perseguição a músicos judeus que faziam parte de orquestras nazistas. Né? Nessa pesquisa, eu isolei alguns casos de alguns músicos que foram banidos, né, após as leis de Nuremberg e que sofreram perseguições, e boa parte deles, a grande maioria, né, encontrou ali o seu silenciamento final nos campos de concentração. E esse termo, né, esse silenciamento, né, no lugar aí até do termo solução, ele nasce a partir de uma exposição que foi empreendida por Bayreuth, né? Ela começa ali em Bayreuth, chamado Verstummte Stimme, Vozes Silenciadas, né? E todo um trabalho, né, dessa instituição, junto com outras, como a Filarmônica de Berlim, a Filarmônica de Viena, né, em detectar e fazer o meia-culpa, né, dessas instituições, né, sobre a participação delas, né, na Shoah. Então, na busca de encontrar, né, o cerne, né, dessas políticas culturais do Ministério da Propaganda alemão, eu fui buscar o que acontecia ali em meados do século XIX e que serviu, né, de embasamento, quase de embasamento doutrinário, né, para essas instituições, posto que, naquele momento ali de início, né, do Terceiro Reich, né, havia uma emergência muito grande de textos panfletários do compositor Richard Wagner sobre a presença, né, de músicos judeus no cenário cultural alemão. E todo esse cerne, né, começa ali, né, de Richard Wagner, começa focado, né, no Felix Mendelssohn Bartholdy, né, neto do Moses Mendelssohn. E aqui, esses são alguns dos personagens que eu busquei a trajetória deles, né, principalmente no Arquivo Nacional Alemão, pesquisando na documentação do próprio Ministério da Propaganda, e ao final aí da nossa fala eu vou mencionar aí alguns deles, né, e as suas trajetórias. Então, tudo começa, né, com a Zeitschrift für Musik, uma importante publicação
alemã, fundada por Schumann, né? E que teve participação de vários grandes compositores, né, alemães ali do período, em que em algum momento Richard Wagner publica, né, um texto intitulado Das Judentum in der Musik, que eu traduzi, né, como Wagner utilizava esse termo como um termo pejorativo, né? A tradução mais adequada para esse termo Judentum acaba sendo judiaria, e aí eu optei por traduzir o termo como judiaria, em que ele ataca, né, dois elementos de muito destaque na música alemã do período, que é Felix Mendelssohn Bartholdy e Meyerbeer. E embora esse artigo de Richard Wagner ele tenha tido pouco alcance no período, esse panfleto do Richard Wagner, ele gerou uma grande comoção, né, já na época, né, em 1851, e teve uma resposta, né, imediata já nas edições seguintes, primeiro encabeçado pelo Christian Johann Lober, em que ele ataca, né, a forma em que Richard Wagner se manifestava, né, acerca dessa presença o que Wagner, né, estava chamando ali de uma presença, né, dos judeus na música, posto que já todo o processo, né, de emancipação dos judeus no cenário cultural alemão, né, já tinha feito com que eles fossem absorvidos, né, pelas práticas culturais da música ocidental, da arte ocidental, principalmente na Alemanha. E assim, aí tem um trecho, né, da resposta, né, de uma resposta dada pelo Christian Loeb, uma crítica feita pelo Christian Loeb ao Richard Wagner, que se intitulava, ele usava um pseudônimo nesse artigo de K. Freigedanke, né? Freigedanke aí numa brincadeira com o livre pensamento, né? Porque ele pegava para si, né, o direito à livre expressão, ao livre pensamento para manifestar aí as suas posições, né, acerca ali dos seus ideais. E aí a gente tem, né, um panorama que a gente consegue traçar rapidamente entre o Moses Mendelssohn e o Felix Mendelssohn Bartholdy. Felix Mendelssohn Bartholdy, que é neto do Moses Mendelssohn, e diferente do Moses, né, o Felix Mendelssohn ele se converte, né, até a pedido do pai, Abraham Mendelssohn, ele se converte ao protestantismo, né, justamente para que tivesse ali sua aceitação, né, dentro ali do cenário cultural alemão. Principalmente porque Felix Mendelssohn vai, em vários momentos ali da sua vida, compor música sacra cristã. E um elemento muito interessante desse próprio lugar, né, do Felix Mendelssohn é as trocas de correspondência entre ele e o pai, onde Abraham demonstra muita preocupação, né, de que Mendelssohn sustente essa sua posição como cristão, né, como protestante, enfim. Félix ele vai fazer 2 oratórios, né? Daqui a pouco eu vou mencionar sobre um deles. Um deles é o Moses, e dentro desses oratórios, o Mendelssohn, em algum momento, vai tentar buscar uma proximidade com o seu próprio avô, principalmente no Elias, né? O Elias é o primeiro, é o grande, né? Até hoje considerado uma das obras primas, né? de Mendelssohn, e o Elias ele vai mostrar ali talvez um desejo de Felix Mendelssohn, né? De retornar ali aos elementos que o conectavam ali ao seu avô. E dentro dessa presença de Felix Mendelssohn na cena alemã, a gente vai ter 2 posturas de Richard Wagner sobre ele. A primeira é em 1843, em que ele vai exaltar a figura de Moses Mendelssohn, vai compará-lo a Johann Sebastian Bach, e só vai dizer assim, não, é uma pena que o tal oratório, ele está se referindo ao Elias, não possa ser inserido no serviço religioso protestante. Embora já nesse período Moses Mendelssohn fosse Kapellmeister da Thomanerkirche, né, da igreja de São Tomás, que era a igreja onde o próprio Johann Sebastian Bach foi também Kapellmeister, né? Só que ali ele manifestava, né, Wagner
manifestava ainda sua animosidade em relação a Mendelssohn de uma forma mais velada, né? Mostrou assim, não, ele faz uma música de concerto, música sinfônica, não música sacra, né? E nisso ele tira, né, a Felix Mendelssohn desse lugar que Felix Mendelssohn vinha construindo, que era de compositor de música sacra protestante. E já em 1850, no Das Judentum der Musik, Richard Wagner muda totalmente a forma em que ele se refere a Felix Mendelssohn, o colocando como se ele fizesse um pastiche da música, daquilo que ele considera música germânica, né? Colocando a própria questão dessa origem judaica de Felix Mendelssohn como algo que fosse um empecilho àquela assimilação, né, de uma estética musical cunhada ali por uma herança baquiana. Então ele coloca ali como se apenas esses músicos fossem capazes de imitar a música alemã. E a partir disso, essa crítica, né, a Mendelssohn já é feita post-mortem, inclusive, né, essa é a nota ali de falecimento que ele faz, né, de Mendelssohn. Wagner ele não critica Mendelssohn em vida, também Mendelssohn falece muito novinho. E aqui eu tenho alguns dos textos que compuseram aí os meus corpora de trabalho nessa pesquisa. Primeiramente, aí o Das Judentum der Musik, que tem esse trechinho aqui, que é glifo nosso. Descobrimos, enquanto examinávamos nossa antipatia pelos judeus, as contradições de sua natureza em si mesma e naquela ligada a nós e sua inabilidade para entrar em qualquer relacionamento real conosco. Opa, só tenho 5 minutos agora que eu vi aqui. Então vou dar uma aceleradinha. Vou só citar então o nome dos documentos. Outro documento também de autoria de Richard Wagner, né, que fundamentou a nossa pesquisa, é o Was ist Deutsch, em que ele também situa, né, o que para ele é germânico. Aí tem uma pequena brincadeira que ele faz com o termo Deutsch, né, o que é claro, né, e também e o que é alemão ao mesmo tempo. E o Modern, né, de 1878, em que ele responsabiliza os judeus por trazer influências estrangeiras para a música alemã. E todos esses elementos contidos nesses documentos eles obtêm muito pouca circulação quando Wagner escreve, e depois eles acabam tendo apenas grande divulgação já durante o Terceiro Reich. E aí, para a gente definir, né, pegando Saul Friedlander, esse antissemitismo, né, ele define esse antissemitismo de Wagner como sendo um antissemitismo redentor, né, em que ele vê, né, como essa assimilação dos judeus sendo uma entrada, né, deles nesse ambiente, né, da música ocidental. Aqui eu não vou poder me debruçar muito, achei que eu tivesse um pouquinho mais de tempo. São cartas de 2 alemães durante a Primeira Guerra Mundial, e são 2 alemães falando, né, como alemães, se referindo até à música alemã em oposição à música de outros países, e até falando, né, adorar o Deus germânico e o espírito alemão. E esses 2 alemães são Arnold Schoenberg e Alma Rosé. Arnold Schoenberg, que vai ser expulso do Conservatório de Música de Berlim em 1935, Alma Rosé, que vai encontrar ali a sua morte em Auschwitz. E tem um filme, né, dedicado a ela, né, que é uma Amarga Sinfonia de Auschwitz, e que naquele momento eram alemães, eles se viam como alemães, eles se sentiam como alemães, e isso marca profundamente ali a presença desses artistas, né, alemães, artistas judeus alemães na passagem ali de República de Weimar para o Terceiro Reich. Mas, no entanto, né, tinha ali uma burguesia, uma classe média, né, que se mostrava muito incomodada com aquela presença, né, e com elementos, que eu vou dar uma puladinha, que senão não vai dar tempo, elementos que
para essa grande massa ali que estava mobilizada, né, pelo pensamento do nacional-socialismo, né, não correspondia à arte tradicional e aos valores, né, os valores sustentados por eles, que era família, religião, pátria, cultura tradicional. Então, no início ali da República de Weimar, essa Zeitschrift für Musik, né, essa revista de música, né, fundada ainda no século XIX, ela vai assumir rapidamente ali uma manifestação mais de vanguarda, exaltando músicos como Ernesto Bloch, como Bruno Walter, e depois, né, essa mesma publicação vai acabar, né, retornando ali essa voz de Richard Wagner, ele se inclinando a esse contexto ali da propaganda nazista, que primeiramente, né, ela surge ali com ideais, né, de Alfred Rosenberg, e que depois acaba indo, né, para o Ministério da Propaganda com Goebbels. E a professora Silvia Lerner, né, ela indica, né, aqui o livro Vienna to Auschwitz, né, do Richard Newman, sobre, né, a Alma Rosé, um livro realmente excelente. Obrigado, professora. E aí então, a política cultural, né, do Terceiro Reich vai estar voltada, principalmente no seu elemento aí, música, a questões da tradição, conservação, uma destruição de todos os elementos que fossem elementos de vanguarda. No entanto, conceitualmente, eles não vão conseguir, eles vão tentar justificar questões ligadas à Renascença. A Renascença ela tinha grandes marcas de inovação, como Schein, como Mihail Pretorius, que eram músicos, foram compositores alemães e que foram muito inovadores para a sua época, mas dentro ali daquele contexto do Entartete Kunst, né, de arte degenerada, eles não conseguem sustentar ali as suas teorias, né, mas acabavam, né, representando muito do próprio pensamento, né, microgerencial ali do Hitler, né, de purificação, e como ele atuava, né, como a Pamela Potter coloca aí, né, e em todos os braços, né, do NSDAP, em busca aí de uma pureza, né? Um ideal de pureza. E as leis de Nuremberg, dentro das políticas culturais do Terceiro Reich, vai impulsionar casos extremamente constrangedores na cena da música alemã, como o caso do Bruno Walter, né, e do próprio Arnold Rosé, que era Spala da Filarmônica de Berlim, em que vão chegar para ensaiar suas orquestras e, de repente, descobrem que eles estão banidos das orquestras. O próprio Arnold Rosé ele vira e fala: mas como assim, eu estou expulso? Eu sou o Spala, como que eles vão ensaiar sem o Spala, né? E o tom e a agressividade dessa política cultural, né, vai assumindo cada vez tons mais agressivos, ao ponto, né, de chegar aos músicos sendo encaminhados, sendo levados para a morte, né, nos campos de concentração. Então, já para encerrar, dentro aí dessa estatística, né, da Câmara de Música do Reich, que foi onde eu me debrucei, principalmente nas minhas análises, eles expulsaram, né, e boa parte deles foram enviados para campos de concentração, ao todo 1.738 do que eles chamam de totalmente judeus, dentro ali daquele quadrinho das leis de Nuremberg, 413,5 judeus, 48 como um quarto judeus, é assim como eles colocam nesse documento de 1936, né? Ao todo, 2.202 casos, né? Casos que não se conseguiram provar, né? Que foram dos músicos expulsos por processos movidos pela Câmara de Música do Reich. É o caso do Paul Hindemith, do Wagner Regini e do Hans Ebert. Esses casos são curiosos porque nas trocas de correspondências e da produção de documentos da Câmara de Música do Reich, há uma patente demonstração, né, de como era, desculpa a expressão, mas como era tosca a composição dessas políticas, né, eugenistas, né, do NSDAP, porque eles simplesmente elegiam quem eles achavam que eram ou não judeu, né? Então, eles, não, esse aqui eu gosto, não é judeu. Não, aquele ali é impossível, ele compôs tal coisa, tal oratório, enfim. Então, ele, a partir daí,
a partir daí, elegiam, né, de acordo com seus próprios gostos, quem eles expulsariam ou não. E já entrando aí na reta final, né, alguns dos grandes nomes, né, da cena musical alemão que encontraram seu fim nos campos de concentração: Richard Breitenfeld, que era barítono, faleceu em 42, né, no campo de Theresienstadt. Grete Forst, em 1942, no campo de Minsk. Juan Luria, em Auschwitz, em 1943. Aqui tem gravações deles, mas infelizmente não vamos ter tempo de ver. Ottile Metziger, contralto, em Auschwitz, em 1942. Theodor Hitch, tenor. Não se sabe em qual campo foi, mas se sabe que foi em algum lugar na Polônia. Eu venho fazendo, né, uma coletânea, né? Eu venho coletando os registros fonográficos desses músicos que encontraram, né, seus destinos finais nos campos de concentração e que foram silenciados, né, pela política cultural anti-intelectual do NSDAP. Eu até acabo representando, né, esse processo todo com esse pentagrama, com uma pausa e uma fermata, né? Pausa que marca o silêncio, e essa fermata que coloca que é uma duração indeterminada, né? Porque foram vozes que contribuíram muito para a cena cultural, para a música alemã, e que foram silenciados, né, por toda essa política, né, genocida aí do nazismo. Então, agradeço a paciência por vocês, peço desculpa por ter avançado aí no tempo e deixo aí meus contatos. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor. E vamos passar agora a palavra à professora Silva Rosa Nosek Lerner, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, professora. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Bom, primeiro, muito obrigada aos organizadores desse evento acadêmico e que me proporcionou a oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho. Tá? Eu sou mestre na área de psicanálise, sociedade e cultura pela UERJ e fiz minha especialização no tema Shoah na Escola Internacional de Estudos sobre o Holocausto, que fica dentro do Museu Yad Vashem, em Jerusalém. Estudei muitos anos lá, e daí a minha especialização. O recorte que eu vou apresentar se refere à pesquisa que fiz sobre a arte em Theresienstadt, e que se transformou em um livro que foi lançado em fevereiro desse ano, de 2021, e que, com muito orgulho, eu até conto que o livro está indicado para o Prêmio Jabuti de 2021 em 2 categorias. Agora, vamos torcer, né? Enfim, Theresienstadt foi um gueto ou um campo de concentração criado a 60 quilômetros de Praga, em uma pequena cidade ao norte da República Tcheca, chamada Terezín, e que os alemães, os nazistas, quando se apossaram dessa pequena cidade, porque ali dentro havia uma fortaleza, interessou muito a eles, havia só 7.000 habitantes, eles transformaram esse espaço com o nome de Theresienstadt. Esse nome só vai desaparecer no final da guerra e hoje, novamente, se chama Terezín. Esse gueto foi criado a 60 quilômetros de Praga, como já falei, e ele surge porque Adolf Eichmann, o chefe da solução final, recebeu uma denúncia da Cruz Vermelha Internacional em 1942, onde o representante dessa instituição disse que soube dos maus tratos e como é que a população encarcerada estava sendo dizimada, estava sendo maltratada. E Adolf Eichmann negou e convidou uma delegação a tempo e a hora que seria combinado o local para visitar um desses espaços concentracionários. Como Adolf Eichmann já sabia, já tinha conhecimento que para esse campo, ou gueto, né, ele tem os 2 nomes porque ele possui as 2 características, vou chamar de campo. E Adolf Eichmann sabia
que para esse campo estavam sendo enviados muitos artistas, muitos intelectuais da Boêmia e da Morávia, da Áustria, da Alemanha. Então, ele resolve escolher Theresienstadt, transforma esse espaço num único campo cultural que havia durante o período nazista e decide que esse vai ser o espaço apresentado para a Cruz Vermelha Internacional, que ocorre somente em junho de 1944. Nesse espaço chegaram músicos, designers, artistas, coreógrafos, maestros e cerca de 15 mil crianças que vieram a esse campo sem família. Os adultos, eu vou dividir agora a parte de desenho, porque há muita arte para se falar e o tempo é curto. Então, eu vou me deter nos desenhos. Nesse campo, surgiu uma oficina de designer formada por adultos, que realmente tinha como função fazer planilha para os nazistas, fazer planejamentos, fazer avisos, tudo que eles tinham interesse. Essa oficina de designers, que era formada entre 6 e 10 designers, dirigida por Friedrich Brita, e eles ali faziam esses planejamentos. Só que Brita resolveu fazer desenhos às escondidas, na hora em que já não havia trabalho para os nazistas, e resolveu fazer desenhos sobre o que eles viam, o que eles sabiam que acontecia nesse campo. Então, eles fizeram desenhos sobre pessoas com fome, velhos esperando, sentados sem ânimo. E desses desenhos conseguiram ser salvos 200 desenhos. Por quê? Porque houve uma denúncia de que esses judeus estavam fazendo desenhos e que serviria como uma propaganda antinazista. Então, a liderança do campo acabou fechando essa oficina, Brita foi enviado para Auschwitz, Otto Ungar teve as mãos decepadas para que não pudesse mais desenhar, e assim todos os designers foram exterminados, enfim, e acabou essa oficina. Esses 200 desenhos conseguiram ser escondidos. Bredes Frita acabou escondendo esses desenhos e 200 desses desenhos foram salvos e encontrados após a guerra. Esses desenhos nós chamamos hoje de arte da denúncia, porque é o que se tem para se mostrar como é que se vivia, o que acontecia nesse campo através dos desenhos. Essa é a parte dos adultos, onde eles desenhavam a fome, a desesperança, velhos desenganados, enfim. Então, essa foi uma parte salva. Quem já foi a Terezin, com certeza visitou o Museu de Praga, ou conheceu dentro do próprio espaço. Muitos desses desenhos estão expostos, e também os desenhos das crianças, que eu vou falar agora. Com relação às crianças, que eu disse que chegaram 15 mil crianças, não todas na mesma época, né? Crianças vinham, depois eram enviadas para Auschwitz, depois vinha outro grupo de 200 crianças, depois vieram 1.200 crianças, por exemplo, de Bialystok, que viveram somente 3 meses em Theresienstadt e não sabiam o idioma, falavam só ídis, não entendiam alemão. Essas 1.200 crianças foram 3 meses depois enviadas para Auschwitz, mas havia esse grupo, e principalmente de meninas, que permaneceu nesse campo até 1944. Então, o que aconteceu? Essas meninas estavam dentro de um pavilhão e um dia chegou uma designer que tinha estudado na Bauhaus, chamada Frederica Brandeis. E ela chega e traz uma mala de crayon, lápis, tintas, e ela trouxe isso porque era o trabalho dela, e ela pede para ficar no pavilhão das meninas. Ela organiza nesse pavilhão uma série de salas, de momentos de desenhos, e ela mostrou a essas crianças como era importante desenhar luz e cor, como era importante essas crianças começarem a usar cores fortes, porque as cores fortes transportariam elas para um mundo mais alegre.
E, realmente, essa arte passou a ser conhecida como a arte da resistência psicológica, porque ajudava essas meninas, essas crianças, a desenhar como era a sua vida antes, mesas com as suas famílias, os jardins, casas, como elas esperavam. Por exemplo, há uma sobrevivente que contou que o desenho dela tinha um barco dentro do desenho, porque ela achava que ia se salvar através desse barco. Então, esses desenhos traduziam muito, muito a vida dessas crianças, diferente da arte de denúncia dos adultos, que refletia a vida do campo. As crianças não tiveram esse insight, essa preocupação, mas reproduziram muito a sua vida anterior, principalmente. E uma coisa interessante, a sua professora, Frederica, instruiu essas crianças para que, no lado direito desses desenhos, colocassem a sua data de nascimento. E assim, a gente encontrou esses desenhos, vou explicar como, com o nome dessas meninas e a data de nascimento. Então, o que acontece? Essas crianças se ocupam com esses desenhos e, depois de alguns anos, uns 2 anos em que essa professora esteve com elas, menos, teve cerca de 1 ano e pouquinho com elas, a professora começa a perceber que as crianças e que a população está sendo encaminhada para os trens, que, na verdade, ninguém sabia direito aonde esses trens iam chegar. Mas ela percebe que os trens vão e não voltam. Então, essa professora, ela pega 5.000 desenhos, coloca esses 5.000 desenhos em 2 malas e entrega para uma das mocinhas que ela sabia que tinha uma tia que trabalhava numa enfermaria, e pede que guarde essas malas. Realmente, Frederica e todo o resto das crianças que ainda havia dentro do campo, em junho de 1944, em outubro de 1944, foram enviadas para Auschwitz. Então, primeiro, por que eu uso essa data? Porque a Cruz Vermelha realmente fez a visita a Theresienstadt em junho de 1944. Não viu nada de diferente. Assistiu a uma opereta que foi produzida pelas crianças, chamada Brundibár, conheceu os desenhos dessas crianças, viu a apresentação de músicos, concertos, não viu nada de diferente nesse campo. E, por isso, eu li aqui, me perturbei. E aí, o que acontece? A Cruz Vermelha vai embora e diz que está tudo bem. Frederica manda essas malas, entrega essas meninas, e realmente, depois da guerra, essas malas ficam dentro de uma sala que fazia parte ainda de estudos sobre, enfim, o que fazer com os sobreviventes, como lidar. Conclusão, essas malas ficaram retidas durante 10 anos, ali paradas nesse espaço dentro do campo. Depois de 10 anos, essas malas foram abertas e se descobriu esses desenhos. E aí, como é que a gente tem as datas à esquerda? Porque começou a se averiguar que, por exemplo, Hanna Weiskova foi no transporte de outubro de 44. Então, começou a se inserir nesses desenhos do lado esquerdo o transporte em que essas meninas foram encaminhadas para Auschwitz e exterminadas. Dessa forma, esses desenhos foram descobertos, bastante estudados por psicólogos, psicanalistas, filósofos, e isso a gente tem hoje como um material importantíssimo para se entender como é que essas meninas viveram e o que elas esperavam dentro do campo. O campo de Theresienstadt foi libertado em maio de 1945 pelas tropas soviéticas, e ali eles viram que só sobreviveram 93 crianças, e o que havia de adultos estavam realmente numa situação deplorável. Para terminar, já que já me mandaram aqui o aviso, eu quero deixar uma mensagem, porque eu sou professora, e fui sempre professora, e queria deixar a mensagem que eu uso bastante sempre que eu apresento algum trabalho. Essa mensagem ela é dirigida ao professor.
Ela é uma carta anônima, e quem me trouxe essa carta há muitos anos atrás foi a professora Anita Novinsky. E diz o seguinte: caro professor, eu sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram que nenhum ser humano deveria testemunhar. Câmaras de gás construídas por engenheiros ilustres, crianças envenenadas por médicos altamente especializados, recém-nascidos mortos por enfermeiras diplomadas, mulheres e bebês assassinados e queimados por gente formada em ginásio, colégio e universidade. Por isso, caro professor, eu duvido da educação e eu lhe formulo um pedido. Ajude seus estudantes a se tornarem humanos. Seu esforço, professor, nunca deverá produzir monstros eruditos e cultos, psicopatas e Eichmanns educados. Ler, escrever e calcular aritmética são importantes, somente se servirem para tornar nossas crianças seres mais humanos. Enfim, isso aqui é um pequeno recorte do meu trabalho. Eu deixo o meu e-mail com o professor Moacir. Quem quiser alguma bibliografia ou quiser alguma informação a mais, eu estou disponível para dar sobre esse ou qualquer assunto que eu entenda. Então, muito obrigada pela oportunidade e boa tarde. Muito obrigado à professora Silvia Rosa, Nosek, Lerner e agora realmente uma situação, toda essa história é muito comovente e tocante. Não há como ficar indiferente a isso. Desculpe. A professora Maria Micaela Neves Rodrigues Lopes ainda não está presente, então vamos passar a palavra ao professor Benedito Bastos Barreto. Não, desculpa, a professora Elisandra Beatriz de Faria. Por favor, professora Elisandra. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu acho que eu fui também pega de surpresa pela ausência da Maria, e eu estou aqui embargada com o trecho da carta que a professora Silvia trouxe para a gente, porque eu também sou professora, e eu olho para os meus alunos de ensino fundamental 2, então alunos ali de 13, 14 anos, e me vejo nessa missão, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou tentar direcionar meu pensamento, que eu fiquei meio mexida. Vamos lá. Aqui, é a primeira vez que eu compartilho pelo... Vocês estão vendo? Está aparecendo para vocês? Aparece. Tá, então, vou ampliar a tela. Eu acho que deu certo, né? Bem, vamos lá, então. Você pode só passar de slide para eu checar, porque eu acho que... Ele não está passando. Passou agora. Vemos passou. Sim. Perfeito, pode... Está tranquilo? Sim. Tá. Eu preparei, então, uma comunicação, né, uma breve comunicação sobre um recorte de um poema do Vinícius de Moraes. Então, eu intitulei a comunicação de... O tema da tatuagem no poema Balada dos Mortos dos Campos de Concentração. Quem eu sou? Né? Eu sou Elisandra, sou doutoranda, estou chegando agora nesse universo que para mim assim, é um desafio, porque eu sou mestre na área da poesia lírica, né? Então assim, eu estava um pouco distante desse universo aí das guerras, do holocausto, e eu estou chegando agora e estou aprendendo muito, né? E me reconhecendo muito na missão aí de formar não novos Auschwitz, e agora com a expressão Auschwitz educadas, né? Que a professora colocou. A minha pesquisa de doutorado, ela vai trabalhar as interfaces entre pintura e literatura, né? Então eu vou trabalhar um poema que é esse poema do Vinícius, né? Junto com telas do Lazar Segal. Mas para essa comunicação, né, o enfoque dela vai ser apresentar o poema para vocês, com certeza acho que a grande maioria deve conhecer, e extrair dele o verso 31, para a gente refletir um pouco sobre as tatuagens nos campos nazistas. Para a gente contextualizar um pouco, né, eu trouxe aí o poetinha, o Vinícius, né,
falecido aí aos 66 anos de idade, casado 9 vezes, pai de 5 filhos, né? Músico, boêmio, advogado, crítico de cinema e, sobretudo, poeta. Vinícius é um labirinto, né? Eu até trouxe aí do Otto Lara de Rezende, uma fala dele numa entrevista em 77, onde ele diz que ele é um labirinto procurando a porta de saída. E cada vez quanto mais eu leio sobre ele, de fato é isso que eu consigo perceber. Inclusive pela crítica, né, dos amigos ali que conviveram com ele, né? Um artista plural, um homem para quem o sofrimento era apenas um intervalo entre duas felicidades, trazendo aí um dos críticos dele, né, o José Castelo. Vinícius tem uma vasta produção, e desde muito cedo, né, desde muito jovem, ele começou a escrever. Nessa primeira fase de produção dele, ele mesmo se intitula como fase cristã, que seria uma fase onde ele reflete ali a educação católica que ele recebeu, dos pais, né, enfim. Essa fase durou aproximadamente 10 anos, para em seguida ele incorporar aquele personagem, né, vívido, né, fluente, de passear em todos os territórios, que seria a fase de liberdade total. Ali o motor, né, a motriz de todo o trabalho dele é a busca intensa. Então é por isso que eu vejo Vinícius como um poeta que aí Benjamin, né, me trouxe essa iluminação, porque ele é extremamente atual, porque ele marca tempo, ele faz esses curtos-circuitos com o tempo, e é de onde eu extraí esse poema que a gente vai ver agora na próxima tela, porque ele não é só a vertente romântica e lírica. Então, a experimentação das coisas do cotidiano, especialmente da mulher, mas não só. Então, assim, marcar atualidade, né, com o tempo, ele estabelecendo esses curtos-circuitos na experimentação, né, o poeta ali que transita, né, por todas as experiências, o poeta branco mais negro do Brasil, enfim, né, então, assim, é de uma riqueza muito grande e ainda muito pouco explorado na academia por conta dessa faceta simplesmente boêmia, né, e romântica, né. Deixa eu passar aqui a próxima. Não está obedecendo. Obedeceu. Este é o poema, né? Eu vou tentar fazer uma leitura dele e vamos ver se fica bacana. Cadáveres de Nordhausen, Erla, Belsen e Buchenwald. Ocos, flácidos cadáveres como espantalhos largados na sementeira espectral dos ermos campos estéreis de Buchenwald e Dachau. Cadáveres necrosados, amontoados no chão, esquálidos, enlaçados, em beijos estupefatos, como ascetas siderados em presença da visão. Cadáveres putrefatos, os magros braços em cruz, em vossas faces hediondas, há sorrisos de Giocondas, e em vossos corpos a luz, que da treva cria a aurora. Cadáveres fluorescentes desenraizados do pó, que emoção não dá-me o ver-vos, em vosso êxtase sem nervos, em vossa prece tão só, grandes, góticos cadáveres. Doces mortos atônitos, quebrados a torniquete, vossas louras manicuras arrancaram-vos as unhas no requinte de tortura da última toalete. A vós vos tiraram a casa, a vós vos tiraram o nome, fostes marcados à brasa, depois vos mataram de fome. Vossas peles afrouxadas sob os esqueletos dão-me a impressão que erais tambores, os instrumentos do monstro, desfibrados à pancada, ó mortos de percussão. Cadáveres de Nordhausen, Erla, Belsen